Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre e estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Peço que você curta este vídeo, não deixe de curtir, é importante para o canal, que você possa se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e que você possa espalhar este vídeo, é a palavra de Deus. Você tem que lançar as sementes, para todas as pessoas que você conhece. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então disseram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés mandou despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: aquele que despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar-se. Jesus então respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem lhes é concedido. Com efeito, existem homens que são incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Jesus é questionado pelos fariseus, que queriam pregar uma peça a Jesus. Queriam colocá-lo sempre em situação difícil, Mas Jesus é a sabedoria. Jesus sabe de todas as coisas. Ele tranquilamente sai dessas tramas, impostas pelos fariseus. Então eles perguntam se era permitido o divórcio, se era permitido despedir a sua esposa, se um homem quisesse se divorciar. E eles ainda trazem a situação de Moisés, que Moisés dava a carta de divórcio e mandava despedir a esposa. Jesus fala que não era assim desde o início, que Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, porque o homem tem um coração duro, um coração difícil, Então, desde o início, o homem deixou o pai e a mãe e se uniu à sua mulher e se tornou uma só carne, Jesus disse. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Se for unido com a bênção de Deus, A única exceção é se esta união for ilegítima, se houve alguma situação que causou, que tornou esta união ilegítima, que causou uma invalidade, neste casamento. Se não aconteceu isso, se for uma situação normal, com a bênção de Deus, o que Deus uniu, o homem não separe, Deus fala de forma muito clara. Então, aquele que despedir a sua esposa, a não ser por união ilegítima, então aquele que despedir a sua esposa depois de ter se casado com a bênção de Deus e se unir a outra mulher ou se unir a outro homem, comete adultério. E o adultério nos leva ao inferno, nos leva à falta, à ausência de Deus. Então nós precisamos levar muito a sério isso. Infelizmente, tem muitos cristãos, católicos, não católicos, que não levam a sério essa situação. Se casam sem conhecer o outro, sem conhecer a pessoa, sem conhecer a namorada, o namorado, a noiva, o noivo, sem buscar conhecer as virtudes, apenas estão cada vez mais entregues ao sexo, à relação sexual, e não procuram conhecer as virtudes, os defeitos, as responsabilidades, as irresponsabilidades, o comportamento do outro na sua família, para então decidir se casar. Decidir se casar é uma decisão muito séria. É muito sério isso. Jesus está falando que é muito sério. Entenda se quiser. Jesus falou: quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser entender, infelizmente, é assim a regra de Deus. Se o que Deus uniu, o homem não separe.
Por isso, pense antes de casar. Realmente analise se esta pessoa que é para você viver eternamente. Tem muito irmão, muita irmã que estão se separando em seus matrimônios com a bênção de Deus e que aquela união não é ilegítima, é uma união legítima e que se unem, né, porque são jovens, são novos, né, e sentem a necessidade de ter uma outra pessoa e acabam se unindo a outra pessoa e cometem adultério, estão em adultério. E o que fazer? A pessoa não pode comungar, a pessoa fica impedida de receber o corpo de Cristo, o pão da vida. E Jesus falou, sem o pão da vida não teremos a vida eterna. Jesus falou muito claro, né? Para alguns homens, Jesus fala, já nasceram assim, incapazes para o casamento, né? Então tem pessoas que realmente não têm a condição nenhuma de se casar. Outras pessoas são assim porque os homens os fizeram, ou seja, uma educação errada, né? Uma educação errônea. A pessoa foi formada de um jeito que ela se torna incapaz para o casamento. E, infelizmente existem estes casos. Já existem outras pessoas, Jesus cita, que se fizeram incapazes para o casamento por causa do reino dos céus. Em especial os padres, né? Os celibatários, as celibatárias, as religiosas, as pessoas que dão um voto de castidade. Então, por causa do reino dos céus, para a evangelização, se tornam incapazes para o casamento. Então Jesus vai dizer, quem quiser entender, que entenda. É assim e pronto. Então, queridos irmãos, ensine as pessoas, ensine os que você conhece, os jovens em especial, não se casem apressadamente. Procure não ter a relação sexual antes do casamento, porque isso atrapalha muito de você conhecer o outro, de você entender o outro, de ver as virtudes do outro. Então que você possa se tornar um formador, que você mostre para as pessoas como é sério o casamento. Porque depois de casado e essa união for legítima, não tem mais volta. O que Deus uniu, o homem não separe. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.